começando aqui, Ave Maria. 6 horas, o sol se perde no poente. Nessa hora, se harmoniza a mente. Hora santa de comunhão, onde se entrega o coração. Eleva-se o olhar ao azul do céu. Neste momento, é como tirar o véu, entrar em sintonia com o divino. É hora da Ave Maria e canta-se um hino. Debulhando pétalas de rosas, com a alma simples e amorosa, entregando os pedidos em prosa. É um momento de reflexão, elevando a Maria a oração, deixando em paz o nosso coração. E assim, pessoal, sintonizados aqui no Campo de Maria, vamos agradecendo a presença da equipe espiritual que trabalha em nome de Arautos e damos início, ao nosso estudo dessa noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, obrigada, Hilda. Então, agora eu vou passar alguns recadinhos, nossos recados, como todas as semanas nós fazemos aqui. Então, o primeiro recado é que todos os domingos, aos domingos, às 4h30 da tarde, vai ao ar o programa Arautos com você, na Rádio Boa Nova. E está saindo agora, semana que vem, não, essa semana, na verdade, domingo agora, sai um episódio novo. Então, cada semana são episódios novos, assim, do Dr. Reinaldo. E, assim, um tema mais lindo que o outro. Então, quem puder, tiver oportunidade, tem um site também, a gente pode colocar aqui no chat. Você consegue acessar todos os programas. Falando um pouco, então, do nosso estudo aqui, então, agora nós temos esse novo horário, das 6 às 6h40. Hoje nós tivemos algumas intercorrências, por isso que iniciou um pouquinho mais tarde. Mas a estrutura do nosso estudo, então, é cada semana trabalhar com uma obra do Evangelho, de Kardec, Então, a primeira semana, a gente olha para o Evangelho, junto e fazendo pontos com o Livro dos Espíritos. A segunda é o Livro dos Médiuns, a terceira é Céu e Inferno, e a quarta é a Gênese. Como este mês, o mês de abril, o mês de março, temos 5 semanas, e nós não pensamos numa estrutura para 5 semanas, Pensamos em 4. Então, como também o estudo da semana passada foi sobre o capítulo 6 do livro A Gênese, e é um capítulo, assim, bem extenso, tem bastante coisa para falar, e foi bem gostoso também, Nós vimos que faltou abordar alguns pontos do capítulo. Então, nós achamos interessante seguir hoje, dar continuação com o capítulo 6 do livro A Gênese. Bom, então acho que é isso, recados dados, todos podemos iniciar. E eu passo a palavra para o seu Homério. Seu Homério, boa tarde. Oi, Fernanda, boa tarde para você, para todos que estão ligados conosco. Embora não estão presentes, pelo menos não estou vendo o rostinho deles aí, mas através do pensamento devemos estar mais ou menos em sintonia, Michele, Sandra, Delmar, a Angelina, a Maria Luísa, a Claudinha, que eu vi aí. Então, estamos todos mais ou menos sintonizados. Então, vamos tratar desse assunto aqui, que tem bastante coisa, como você disse, e, na verdade, precisa de um Galileu para comentar isso, viu? Eu não tenho nada de Galileu, viu? Então, mas mesmo assim, dentro das nossas possibilidades, vamos ver o que a gente pode comentar a respeito. Então, dando uma olhada nesse capítulo 6 da Gênesis, no item 11 desse mesmo capítulo, ele vai falar a natureza jamais se opôs a si mesma. O brasão do universo tem apenas uma divisa: unidade versus variedade. Então, partindo desse princípio, o que a gente entende
desta lição de hoje, que antes de começar a nossa lição aqui, eu preciso falar uma coisinha aqui, acho que para dar uma introdução no pensamento, né? Se nós olharmos para tudo que existe nesse grande universo onde nós estamos, né? Não podemos deixar, primeiro, de pensar que existe um princípio, uma causa, uma origem, não é? Uma inteligência suprema, acima de tudo, uma inteligência, uma causa, uma inteligência suprema, acima de tudo, porque foi o primeiro que organizou tudo isso. Tudo que existe não poderia ter vindo do nada, sem que não houvesse um princípio, uma causa que atuasse e fizesse aparecer nesse universo todo nós estamos, inclusive o universo, né? Toda a criação. Então, esse primeiro princípio foi o organizador, o protetor, que deu origem, estabilidade e durabilidade a tudo que existe. Quem é esse do qual nós estamos falando desde o princípio? Deus. Sem, né, esse ser, a gente não sabe como é que é, mas pela nossa maneira de pensar, de acreditar e tudo mais, tudo isso que está à nossa frente, que estamos estudando, e a razão de ser também, alguém deu origem a isso. E a este ser organizador e protetor, nós chamamos de Deus, a inteligência suprema, a eternidade das coisas. Né? Então, ele mesmo que deu estabilidade, durabilidade a tudo que existe. Olha só, esse ser inteligente, organizador e protetor, deu estabilidade, durabilidade a tudo que existe. Através do quê? Através de leis eternas e imutáveis. Não é isso que a gente vê dentro dos princípios da doutrina espírita. Deus, ao criar o universo, primeiro, ele criou as leis, colocou as ordens, deu estabilidade para que tudo que fosse criado deveria estar assentado numa lei eterna, sábia e durável, que fosse eterna para sempre. Nós não estamos estudando eternidade aqui, não é isso? Né? Então, Deus criando, né, as leis eternas e imutáveis, justamente para a durabilidade de tudo o que foi criado até aqui. Nada do que foi criado e existe se extinguirá. Nada do que foi criado se extinguirá. Quer dizer, não vai se perder nunca, porque existe uma lei, e essa lei é fundamental em todas as coisas, chama-se a lei da continuidade. A lei da continuidade, que dá segurança e assegura a razão de ter sido criado. Então, existe uma razão para que eu tenha sido criado e todas as outras coisas, inclusive as coisas materiais também, né? Baseado na lei da continuidade, existe uma razão para que essa coisa que existe aí tenha sido criada, baseado na lei da continuidade. A mãe natureza, né, que é a natureza toda nós estamos, para economizar energia,
a natureza é sábia para economizar energia na criação, utiliza o material que foi danificado, que foi utilizado, reciclando e recicla o material utilizado e dando assim novas formas, novos modelos, novas estruturas, né? Mas o princípio da existência desse novo ser que está sendo reciclado, reconstruído, porque o material não foi perdido e a inteligência suprema da natureza aproveitou, em vez de descartar, não, reciclou, dando novas formas, novos modelos. Mas o princípio do qual ele foi criado é o mesmo. Aonde está esse princípio? No Criador. Está lá. Né? Nós viemos dali. Houve uma emanação fluídica, energética, e assim, para que nós pudéssemos existir, bem como as outras coisas também. Então, o princípio do qual tudo isso foi criado é o mesmo. E é por isso que tudo que foi criado no princípio se perpetua. Tudo que foi criado no começo não se perde, se perpetua na evolução do tempo, na eternidade, como a gente vê nas coisas aqui. Né? Então, desde o mais simples dos seres da criação, os mais pequeninos, até o mais elevado na escala da criação, está preso, está ligado a essa corrente da eternidade, ligado ali todas essas leis que formam o universo de criação, com um destino único também para toda a criação. O destino chega a gente chega a falar da importância da perfeição. Então, olhando aqui esse item do livro de Gênesis, a unidade e variedade. Então, todas as coisas partiram dessa unidade. Dessa unidade, deu-se a variedade, a multiplicação dos seres. Como isso aconteceu? Então, o próprio livro fala que a nossa inteligência não dá para entender como isso aconteceu. Mas dá-se uma ideia de que, do princípio inteligente do qual nós estamos falando aqui, surgiu tudo isso. Então, existe um só princípio na vida de todos nós. O princípio inteligente criador, que deu origem a tudo. A matéria está aí em toda parte, e dessa matéria, na combinação dos elementos que a própria matéria facilita a se compor, dá origem a todas as coisas que estão nesse imenso universo. Só que para entender como isso acontece, como isso ocorre, a nossa inteligência ainda não dá para nós compreendermos como isso é possível. Então, a gente já estudou isso algumas vezes, é preciso que nós se desenvolva em inteligência, em moralidade, compreensão das coisas, da própria ciência, para ir entendendo esse mecanismo, como as coisas vão se compondo, vão se realizando. Fernanda, você quer falar? Selmer, eu achei super interessante, porque quando o senhor falou de reciclar, né, eu lembrei de uma frase na qual acho que muitos aqui também conhecem, que fala que na natureza nada se perde, tudo se transforma, né? E eu lembrei um pouco disso, então, tendo como esse princípio, né, Deus, que no próprio Evangelho fala, Deus existe em toda a eternidade. Então, acho que
também trazer um pouco isso para a gente, né, seu Homério, de que nada se perde, né? Tudo é possível se transformar. Se a gente, porque no próprio livro da Gênesis fala, né? Depois da gente ter toda aqueles pontos, aquela visão, né, geral do universo, das coisas que estão no universo, agora nós vamos indo para as coisas que deu origem, né, ao mundo e aos seres, que aí fala da criação divina, né, que é Deus. Então, assim, eu confesso que esse capítulo está sendo bem de expansivo, assim, de falar, uau. Desde a semana passada eu tô assim, seu velho. Hoje eu também tô bem por aí. Não sei se o pessoal quer comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Não. Quer, Hilda? Pode ir? Só um minutinho. Eu vou pular um pouquinho, vou lá para frente um pouquinho, seu Homério, na criação universal. Assim, no parágrafo 17. Eu achei isso daqui tão assim, aliás, que nem a Fernanda falou, né? Tem tantas coisas que a gente não consegue jamais compreender, né? Quando o Galileu fala do tempo, sabe? E hoje eu estava até ouvindo um áudio sobre isso. Aí, na 17, fala sobre a criação universal. Após ter recuado tanto quanto nos permitiu nossa limitação em direção à fonte oculta, de onde os mundos provêm, como as gotas de água de um rio. Consideremos a marcha das criações sucessivas e de seus desdobramentos sequenciados. Nesse parágrafo, eu entendi, gente, que o Galileu, ele compara as gotas de um rio com a criação dos mundos do universo. Olha isso! Sabe, com uma coisinha tão pequenininha, aqui nem disse o Homério, é o Galileu, gente, é muita coisa, né? A nossa cabeça não dá. Não, é só um comentário. Pode continuar, seu Homério, pode seguir. Então, para nós conversar um pouquinho sobre esse assunto, sem pensar, primeiro, na existência de Deus, é impossível você argumentar uma coisa. Senhor Homério? Desculpa interromper o senhor pode pegar o fone de ouvido, chegar um pouquinho, o microfone, aliás, chegar um pouquinho perto da boca, porque está falhando muito para mim, não sei se para as outras pessoas, está muito baixo. Por favor. Isso. E agora? O senhor está com fone de ouvido, então, no fone de ouvido tem um microfone, o senhor pode colocar bem pertinho da boca e conversar e falar. Embaixo, e tem um microfone, não tem? Nesse que eu tenho, não tem. Esse fone que eu tenho com ele, não tem. É porque ele está bem baixinho e está falhando. Não tem, né? Não tem microfone. Não, nesse meu fone de ouvido não tem. Seu Homério, talvez o senhor tentar falar um pouquinho mais próximo, então, do celular, porque aí não dá interferência do espaço. Isso, acho que agora a gente consegue ouvir melhor. Melhorou um pouquinho? Isso. Obrigada, seu Homério. Vai lá. Fala, Juliana. O que você quer falar para nós aqui? Juliana. Oi, o senhor está falando comigo? É que deu uma falhada. Falhou. Se o senhor puder repetir um pouquinho, voltar um pouquinho o que o senhor já tinha falado, eu agradeço, porque eu perdi por causa das falhas, né? Porque estava muito baixinho. Eu estava falando que para nós comentarmos esse assunto da Gênesis, nós precisamos, primeiro de tudo, pensar que existe uma
força criadora, uma inteligência suprema, uma causa primeira que deu origem a todas as coisas. Sem essa causa, fica difícil nós entendermos toda essa criação que aí está e que, segundo a orientação espírita, tudo o que existe foi criado para a eternidade. Tudo que existe foi criado para a eternidade. E quem é que deu essa estabilidade, essa segurança, essa organização para que tudo que existe não se perca na natureza? Tudo aquilo que está, por exemplo, a nossa visão que está se perdendo, não serve mais para isso, para aquilo, a nossos olhos está sendo perdido. Mas para a criação, para a natureza, é o contrário. A natureza, como é sábia e inteligente, todo material que é descartado, segundo a nossa visão, não serve mais, a natureza aproveita. Ela recicla esse material, dá novas formas, dá novos modelos, mas o princípio de todas essas coisas que foram descartadas é o mesmo, é de origem divina. Por isso que tudo perpetua no universo. Por isso que tudo é eterno no universo. A nossos olhos, né, isso se perde, não serve, vamos descartar. Para nós, por causa da nossa pouca inteligência de organização das coisas. Mas a natureza é o contrário. A natureza é inteligente, é divina. Então, ela utiliza tudo isso que nós descartamos, recicla todo esse material novamente e dá novas formas, novos modelos, novas condições de dar continuidade na vida. Por isso que tem uma das leis universais aqui, a lei da continuidade. Se não tivesse essa lei da continuidade, tudo pararia ali, não dava mais sequência. Né? Mas como essa lei existe justamente para dar prosseguimento a tudo o que está aí de uma forma meia descartada. Mas como a natureza é sábia, recicla tudo isso em função desta lei da continuidade a novos seres, a nova ordem das coisas, tanto material como espiritual e assim por diante. Né? Daí a importância de estudar primeiro, né, como está lá no Livro dos Espíritos, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, o que é Deus. Né? Sem esse princípio, fica difícil nós entendermos tudo isso que a gente está conversando aqui. Espaço, tempo, eternidade. Como que você vai entender, por exemplo, o espaço e o tempo sem a presença da inteligência suprema? Como que você vai entender isso? Né? No livro, por exemplo, você quer falar alguma coisa, Juliana? Não, por enquanto não, senhor. Por enquanto não. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, no Espaço Universal, né? É o Livro dos Espíritos, Espaço Universal é a pergunta do Livro dos Espíritos. Pergunta 35, ele fala assim, o infinito o espaço universal é infinito ou limitado? O espaço universal é infinito ou limitado? Quer dizer, reduzido, né? Então, ele fala que é infinito. Então, ele dá um exemplo. Vamos supor que ele fosse limitado. Tivesse um ponto de parada. O que haveria depois desse ponto de parada?
mesmo contrariando a nossa inteligência, o nosso pensamento, a nossa própria razão pequenininha ainda vai dizer que não pode ser de outro modo, deve ter uma sequência, uma continuidade. Você se lembra quando nós éramos pequenos ainda, né? Que não faz muito tempo, né? A gente olhava o pôr do sol e a gente dizia assim, se eu chegar lá, eu vou cair num abismo. Quer dizer, não tem fim, você sempre tem uma continuidade do tempo, né? Por isso que ele fala que o espaço é infinito. Mesmo, né, contrariando a nossa inteligência e tudo mais, vai concordar com a nossa razão, que não pode ser de outro modo. Se o espaço é universal, é como o infinito. Né? Se o espaço universal é como o infinito em todas as coisas, em todas as coisas. Né? Não é pela nossa pequena inteligência, o nosso pensamento pequenininho ainda, que nós podemos compreender. Nós vimos agora há pouco a Hilda falando lá. Não dá para compreender a extensão desse universo e a eternidade da criação e da universalidade de todas as coisas que aí estão. Então, no nosso pensamento, nós pensamos assim. Né? Então, o infinito é uma realidade, não pode ser de outra maneira. Então, e a outra coisa que ele coloca também, o espaço universal não é vazio, dá uma impressão que não existe nada em outros lugares onde a nossa percepção, os nossos olhos não vê que existe alguma coisa. Mas ele fala que não existe nada vazio no universo. Está tudo preenchido por matérias que escapam à nossa percepção. Nós não temos condições perceptivas de perceber determinadas qualidades de matéria e nem mesmo, onde nós estamos agora, instrumento para perceber, para fazer medição da energia da matéria que ali está. Então, olhando o que é espaços, esse espaço universal, se é finito ou infinito, os espíritos falam que ele é infinito, embora, contrariando, né, a nossa própria inteligência, a nossa própria razão. Mas pensando um pouquinho, não tem outra maneira de pensar a não ser assim. O universo é infinito e ponto final. Seu Almério, posso pegar o Claro. gancho? É porque nós já estamos indo, né, para os minutos finais aqui do nosso encontro. Então, eu vou pegar o gancho aqui dessa pergunta do Livro dos Espíritos, que eu achei bem, assim, sobre falando, né, que o universo, então, é infinito, essa finitude. E aí, eu peguei um trecho aqui que, na verdade, é meio que um poema que fala assim, ele começa assim, que possamos reconhecer a enormidade do universo que está sobre nós, né? Nós não somos apenas poeira diante dessa dimensão, né? E distâncias incalculáveis. Somos galáxias pensantes viajando velozes através de um fluxo etéreo, modificando um espaço infinito de perfeição. E aí ele faz uma pergunta assim, você já parou para se admirar a grandeza do universo? Então, eu acho que é um pouco disso, né, seu Romero, assim, do que esse capítulo da Gênesis nos convida, né? Parar um pouco para admirar a grandeza do universo. Será que a gente já parou para pensar em tudo isso, né? E hoje nós estamos tendo a oportunidade para pensar nisso. Então, eu acho que tanto o estudo da semana passada quanto esse está sendo um baita aprendizado quando a gente pensa mesmo nessa grandeza, né, que é o universo.
Palidamente, né? Palidamente a gente está entrando nessas questões, né? Do universo, de eternidade e tudo mais, né? Porque como a própria obra que fala que nós não temos ainda a capacidade de entender, né? Nesse pequeno universo que nós estamos, não temos ainda compreensão para entender tudo isso que existe, né? Não temos ainda. Mas, dentro dos nossos limites, nós vamos fazendo conjecturas e pensando, segundo o nosso entendimento, como que as coisas são. E, dessa maneira, ela serve para nós, porque você pensa assim, você age dessa maneira, e isso ajuda você a ter mais resistência, mais confiança, mais perseverança para dar continuidade nessa existência que a gente se encontra, né? Quem sabe depois, numa próxima existência, né, tomara que demore bastante, a gente possa encontrar com o Galileu e tomar umas lições dele, né, para voltar. Quando voltar, uma outra percepção das coisas, para encontrar resposta para tudo isso que está no livro dos Espíritos, porque o que está ali foram ditados pelas aqueles espíritos de primeira categoria, de primeira ordem, que ditaram todas essas obras aqui, essas questões, como verdadeiras, né? Pode mudar alguma coisa segundo o descobrimento da ciência com relação a algum questionamento que, na época da codificação, as coisas não eram como é hoje. Então, mas aí, com uma outra compreensão, uma outra bagagem de conhecimento, a gente pode dar uma outra explanação a respeito de tudo isso que está aqui nessa obra maravilhosa aqui, que é a obra O Livro dos Espíritos e a Gênese, o princípio das coisas. Tá? Quem mais? Acho que é isso, seu Homério. Vamos indo já para a nossa prece final. Antes, só contemplar aqui a participação da Maria Luísa. Ela colocou assim: Fernando e pessoal, eu gostaria que nos próximos estudos vocês falassem sobre os sóis e os planetas, porque parece incrível também. Boa, Má, boa. Então, né, nesse capítulo fala um pouco sobre as estrelas, sobre o Sol. É bem bonito mesmo. Os sóis, os planetas, né? Tudo isso daí, né? Faz parte do nosso sistema. Os planetas, né? Faz parte do nosso sistema. Então, tem não mais um encontro, mas que os dois encontros para comentar tudo isso, né? O que é a Via Láctea, olha, item 22, não, 32. Nós, seu Homério, se deixar, então, a gente fica o estudo inteiro falando só do capítulo 6 da Gênesis, porque realmente bastante coisa. Mas, então, pessoal, vamos... seu Homério, você pode nos contemplar com uma prece final para fechar o nosso estudo de hoje. Então, vamos agradecer a oportunidade renovada na nossa caminhada, né? Nessa tarde abençoada que o nosso Pai nos concedeu mais de uma vez, né? Um dia maravilhoso que tivemos. Então, vamos todos nós lembrarmos das nossas parceiras, das nossas companheiras, a Michele, a Alessandra, a Delmar, a Hilda, a Cláudia, a Maria Luísa, a Angelina, a Fernanda e outras pessoas mais que possam estar sintonizados conosco nesse trabalho, que através do Divino Mestre Jesus e do nosso Pai Criador, que nos deu o dom da vida,
a razão de existirmos e estarmos neste momento presente num corpo perfeito e sadio, com o qual podemos nos manifestar na matéria densa, com a oportunidade de aprender e crescer em sabedoria e espiritualidade. Pai eterno e Criador, obrigado pela tarde de hoje, pelas condições que nos deste de expor esse tema delicadíssimo para a nossa compreensão, dado as implicações científicas, espirituais que ele contém, mas à medida que nós vamos se familiarizando com eles, amanhã teremos certeza que seremos capazes de expor com mais clareza e ser mais objetivo nas explicações. Pela tarde de hoje, Pai eterno, os nossos sinceros agradecimentos por tudo que fomos capazes de realizar e a nossa eterna gratidão pelo dia de hoje e por esse estudo que acabamos de realizar. Graças sejamos, Senhor, que assim seja.